Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Braz fala da volta de Vinícius Júnior. Gabigol aponta o maior erro da diretoria do Flamengo. JJ demitido antes da final da Copa da Turquia. Rafael Leão da seleção portuguesa sondado. Messi na Libertadores, flamenguistas reagem. Milhões na conta vindas aqui de Portugal. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. O canal Flamenguista em Portugal é um canal português, já é o maior canal independente de clubes aqui de Portugal. Não é do Sporting, não é do Benfica, não é do Porto. É um canal do Flamengo, por isso faça o Flamengo cada vez maior aqui em Portugal, se inscrevendo no canal e acione o sininho para receber notificações sobre vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral, além de você, notícias fora do Brasil, provenientes de fora do Brasil, falando sobre o Flamengo, você sabe primeiro, melhor e com mais profundidade aqui no canal Flamenguista em Portugal. Então esse é um canal que você não pode deixar de se inscrever. Vamos lá, galera. A Betano é nova patrocinadora do canal Flamenguista em Portugal. A Betano você já conhece, é a empresa bookmaker mais famosa do mundo. Aqui em Portugal, por exemplo, patrocina só os três grandes, Porto, Benfica e Sport. No Brasil, a Copa do Brasil é Betano. O Flamengo eliminou o Fluminense na Copa Betano do Brasil. A Copa do Mundo do Catar 2022 foi patrocinada na Betano, ou seja, a mais conhecida do mundo e a mais confiável do mundo. Para que você conheça a Betano, você clica no primeiro comentário fixado aqui no link, usa o código promocional FLAPT, e você, no seu primeiro depósito, você tem ele em dobro em até R$ 500. Agora, se você não quiser investir nada, você pode estar jogando de graça na Betano. É isso mesmo que eu estou te falando. Você pode jogar de graça na Betano com o Bolão Betano. Bolão Betano, todos os dias você tem ali palpites para dar sobre jogos que acontecem no futebol e você pode ganhar por semana entre 5 a 50 mil reais. 5 a 50 mil reais. Além disso, você vê jogos dos campeonatos do mundo inteiro totalmente de graça na Betano. Está na hora de você se inscrever na plataforma da Betano. É totalmente de graça. Clique no link aqui do primeiro comentário fixado, use o código FLAPT e comece a brincar com a Betano também. A Betano é patrocinadora do canal Flamenguista em Portugal e eu tenho muito orgulho disso, de ter uma empresa desse quilate aqui junto com a gente. Vamos lá, galera, muita coisa para a gente falar no vídeo de hoje. E o Vasco, hein? Parece que os vascaínos foram a São Januário, soltaram bombas lá em São Januário, jogaram bombas contra o portão de São Januário, a situação ficou feia lá, né? E o êxodo, meus amigos, e o êxodo da torcida vascaína no final do primeiro tempo, eles que dividiram 50% do Maracanã com o Flamengo, quer dizer, né? 50% só para o primeiro tempo. Segundo tempo só tinha rubro-negro, 4-0 do primeiro tempo. O Flamengo detonou o Vasco, o Vasco que tentou sair, tentou atacar um pouco mais o Flamengo no início, até conseguiu dominar os 15 primeiros minutos de jogo, depois o Flamengo, né, mortal aí nos seus ataques, conseguiu fazer 4-0. E eu vou dizer, poderia ser mais. Aquela bola do Gerson que tocou por cobertura, a bola, o chutaço do Arrascaeta na trave. Enfim, o Flamengo poderia ter dado uma goleada histórica no primeiro tempo no Vasco. E eu vou dizer, se não tivesse tirado o pé, claramente o time tirou o pé, claramente o time fez ali um media training, não, um treino avançado ali, praticamente só tocando a bola, não tentando praticamente mais nada. O Flamengo poderia ter dado uma goleada histórica no Vasco, o Vasco totalmente desmontado, o Vasco aí a caminho da segunda divisão se as coisas continuarem assim. E aí, meus amigos, né? O jogo vocês viram ali o massacre do Flamengo, segunda vitória consecutiva, convencendo, né? O Sampaoli, em quem eu ainda não acredito, essa que é a grande verdade, mas o Sampaoli nesses últimos 2 jogos mostrou um Flamengo diferente, um Flamengo até sabendo ser atacado,
Um Flamengo partindo ali numa transição rápida, coisa que não é característica desse time, e um Flamengo que, na verdade, consegue aí chegar à quinta colocação do Campeonato Brasileiro, e a gente tem um desafio muito importante contra o Racing, que deve vir todo fechado, né? Não vai fazer como o Vasco, vai vir todo fechado, e o Flamengo vai ter que ser habilidoso também para penetrar na defesa do Racing. Meus amigos, mas aí é o seguinte, né? O mercado da bola continua por aqui. E aí, o Flamengo aqui em Portugal, meus amigos, pode fazer milhões, 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 sem ao menos saber. Sabe por quê? Um zagueirão da base do Flamengo foi campeão aqui em Portugal e talvez você nem saiba. É isso aí. O Moreirense, meus amigos, foi campeão da segunda divisão em Portugal. E o Moreirense teve como zagueiro o Rafael Santos, zagueiro titularíssimo do Moreirense, um dos destaques do time do Moreirense. Rafael Santos é aquele zagueiro da base que parecia o Van Dijk, lembra que ele botava aquele penteado para trás, né? Lembrando o Van Dijk? Jogou pouquíssimo no Flamengo, foi vendido ao Moreirense de Portugal, e agora os grandes clubes, olhando ali a grande evolução do zagueiro, procuram saber sobre a contratação do Rafael Santos. E aí, meus amigos, né? Porto, Benfica, Sporting, outros clubes da Europa, vendo a evolução do zagueiro na segunda divisão, pensam na sua contratação, né? E é o seguinte, né? O clube brasileiro tem 50% dos direitos econômicos de defesa que tem ligação ao Moreirense até junho de 2025. Flamengo de olho numa eventual transferência do central do Moreirense, diz o jornal A Bola. Ou seja, meus amigos, né, o Rafael Santos, que saiu praticamente de graça para o Moreirense, né, o Flamengo fez aí uma parceria de 50%. Os clubes, até portugueses mesmo, podem fazer uma proposta para ter o zagueirão rubro-negro, e aí o Flamengo, né, sentadinho no sofá, pode ganhar milhões aí em relação à venda do zagueiro do Moreirense para times maiores portugueses. Eu queria saber o seguinte: você gostaria de ver o Rafael Santos, né, zagueiro do Mengão, zagueiro que foi da base rubro-negra, sendo vendido aqui e Flamengo faturando milhões? Escreva aqui nos comentários, é muito importante, né? É importante dizer que ele teve pouquíssimas chances, quase nenhuma chance, né? Vestindo o manto sagrado rubro-negro. Chegou aqui em Portugal, foi titular absoluto, é um zagueiro forte de 1,90 m, né? Tem 25 anos, e aí o Flamengo pode lucrar com a sua negociação. Falando em negociação, meus amigos, o presidente da Conmebol fez uma gracinha ontem, hein? O Alejandro Domingues fez uma gracinha no Twitter e escreveu assim, ó: Léo Messi, La Conmebol Libertadores te espera sempre, né? Ou seja, dando uma sondada que, falando ali em público para o Messi, já que o Messi já está certo que ele sairá do Paris Saint-Germain e que ele está livre no mercado nesse momento, né? Sugerindo aí que o Messi venha jogar pelo Flamengo. Bastou ele fazer isso no Twitter, meus amigos, que os torcedores do Flamengo começaram a chamar o Messi para vestir o manto sagrado rubro-negro, né? O Roosevelt Guamari, será com El Grande Flamengo de Brasil? Né? Outro aqui, o Paulo FCB, vem ao Mengão. E aí, meus amigos, os torcedores começaram ali a fazer uma enxurrada de comentários no Twitter pedindo o Messi vestindo o manto sagrado rubro-negro. É bem verdade, é o seguinte, né? Barcelona faz esforços financeiros para contratar o ídolo, além da equipe espanhola, o Al Hilal da Arábia Saudita, um salário que nunca foi pago antes, o Inter Miami desejam também o craque argentino. Comece no desejo do torcedor, a diretoria do Flamengo segue de olhos abertos nas movimentações da janela no meio do ano. Até aqui o mais querido já firmou acordo com Luiz Araújo do Atlanta United e assinou pré-contrato com Augustin Rossi.
também vem negociando com Alan do Atlético Mineiro e Nicolas de la Cruz do River Plate. Mas você já pensou, meus amigos, se essa campanha pega? É óbvio, né? Estou falando aqui, obviamente, quase que de brincadeira para vocês, porque é impossível. Mas você já imaginou o Messi vestindo a camisa 10 rubro-negra, meu amigo? Você já imaginou isso? Que sensação seria você ver, né, o maior jogador do mundo, né, o campeão do mundo, Lionel Messi, com a 10 do Flamengo? Meus amigos, eu vou te dizer, hein? Obviamente, isso é um sonho muito, muito, muito distante, mas né, o Vidal também era, quando começou aquela brincadeirinha com o Flamengo. Diego Alves também, ninguém falava em Diego Alves antes da torcida ali encher as redes sociais. Quem sabe isso não venha acontecer. Mas não é só o Léo Messi, né, que pode jogar no Flamengo. Meus amigos, essa notícia vem da Itália e vem do Guerrinho Esportivo. O que acontece, meus amigos? O que acontece? Né? Na Itália, o Maldini acaba de deixar o Milan. Né? O Maldini acaba de sair lá do seu cargo no Milan. E aí, meus amigos, um dos grandes jogadores do rubro-negro milanês coloca ali no seu Twitter, né, uma carinha de expressão pensando e triste, assim, o Rafael Leão, né, craque da seleção portuguesa, titular absoluto aí do AC Milan. E aí, meus amigos, começa algumas especulações sobre a saída do Rafael Leão do Milan. E mais uma vez a torcida rubro-negra não fica atrás, né? O que aconteceu, né? Depois dessa manifestação pública do Rafael Leão, torcedores de times do mundo inteiro começaram a falar: está insatisfeito no Milan? Venha jogar aqui pelo meu clube. E um desses clubes é o Flamengo. Sem palavras, reações selvagens. O convite de todo mundo para cumprimentar o Milan e ir jogar no clube que você torce. Os dois, Manchester, fizeram isso, né? Bayern de Munique, PSG, Chelsea e Liverpool. E ainda, na Arábia Saudita, o Flamengo, torcedores do Flamengo começaram a fazer ali nesse post uma menção a que o Rafael Leão poderia vestir o manto sagrado rubro-negro, né? E aí, né, os torcedores do Milan, segundo o Guerrinho Esportivo, começavam a escrever para os torcedores do Flamengo e dos outros clubes: vão embora daqui, Rafael Leão é nosso. Uma curiosidade aqui na Itália, né, aqui na Itália pertinho de vocês, Rafael Leão poderia vir a ser um jogador que vestiria o manto sagrado rubro-negro. Queria saber de você, meu amigo. Você gostaria que o Rafael Leão vestisse o manto sagrado rubro-negro? Escreva aí nos comentários a sua participação. É muito importante aqui. Eu vou dizer para vocês, o Messi seria um sonho maravilhoso, né? Ter o Messi jogando pelo Flamengo já é um título. Ter o Messi jogando pelo Flamengo já é um título, mas é impossível. Rafael Leão também é perto de impossível aí, titular absoluto do ataque do Milan, um jogadoraço, né? É um jogador fora do comum. Deixa eu até ver aqui, né, para a gente, quanto é o passe, enquanto está fixado hoje o valor de mercado do Rafael Leão. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui, Rafael Leão, né? Aqui a gente vai fazendo ao vivo mesmo. Nada mais, nada menos, Rafael Leão hoje, o valor dele no mercado é 80 milhões de euros. Ou seja, totalmente impossível, né, galera? Jogaria ali no lugar do Cebolinha. Já imaginou, em vez do Cebolinha, ontem, né, naquela bola ali no contra-ataque, se fosse o Rafael Leão, né, no lugar do Cebolinha, meus amigos? Só que tem o valor dele, contrato com o Milan até 2028, o valor do passe é de 80 milhões de euros. Ou seja, dois jogadores totalmente impossíveis, mas a torcida do Flamengo faz a sua parte, né? O Rafael Leão tem só 23 anos de idade, né? Nascido em Almada,
aqui no bairro da Grande Lisboa, onde eu moro, meus amigos. Está aí, ó, Rafael Leão, mais um jogador que poderia, que foi sondado pela torcida rubro-negra, meus amigos. E é isso aí. Meus amigos, em falar em exterior, meus amigos, enquanto o Flamengo goleia de 4-1, a torcida vibra, a situação do Jorge Jesus não está nada bem lá não, hein? Situação do Jorge Jesus, meus amigos. O Cartoloco deu uma boa ferrada no Jorge Jesus com aquela pergunta se ele vem para o Flamengo, aquele risão dele ali. Vou te dizer, hein? Existe uma pressão para que Jorge Jesus vá embora do Fenerbahçe antes mesmo da final no dia 11. É isso mesmo, meus amigos. Jorge Jesus trabalhou no Fenerbahçe até agora, a derrota de 3-0 para o Galatasaray e o sorrisinho do Jorge Jesus, entre aspas ali, a brincadeira do Cartoloco dizendo volta para o Flamengo, trouxe ira enorme dos torcedores do Fenerbahçe. Então, assim, existe aí uma pressão para que ele não seja o treinador no dia 11 agora, meus amigos, daqui a alguns dias, na final contra o Istambul, hein? Na final contra o Istambul, o Jorge Jesus pode ser impedido de ganhar a Copa da Turquia. Reunião de Jorge Jesus vai fazer barulho no Fenerbahçe, diz jornal turco. Não vamos esperar pela final. As últimas notícias, apesar da derrota do Fenerbahçe para o Galatasaray no Clássico, deixou a torcida azul escura revoltada. Torcedores quase enfurecidos ficaram sem fôlego no estádio Kadıköy Ülker e nas instalações do Can Bartu. Houve grande reação à equipe e à gestão aqui. Após acontecimentos, a direção do Fenerbahçe realizou uma reunião com código de emergência. Na reunião, extremamente tensa, surgiu a proposta a respeito de Jorge Jesus. Meus amigos, os caras querem mandar o Jorge Jesus embora antes da final. É uma coisa que eu nunca vi na minha vida, hein? Antes da final da Copa da Turquia. Vi sim, mas não vi torcedores querendo. Eu vi a Copa do Brasil de 2006, o Ney Franco também assumiu na final. Essa que é a grande verdade, né? O Flamengo ganhou do Vasco, o Ney Franco na final. Mas, meus amigos, existe a possibilidade do Jorge Jesus deixar o Fenerbahçe antes do dia 11. E em Portugal, dizem que o Jorge Jesus está tão saco cheio do Fenerbahçe, tão saco cheio da Turquia, que é capaz dele pedir demissão antes do final da Copa da Turquia. Meus amigos, é uma situação realmente estressante, né? O sorriso do Jesus irrita a torcida. O Fenerbahçe encerrou o primeiro tempo com a derrota de 1-0 para o Galatasaray. No início do segundo tempo, 2 torcedores brasileiros atrás da área azul amarela gritaram: Jorge Jesus volta para o Flamengo. O treinador português respondeu-lhe com uma gargalhada. Os fãs expressaram suas reações dizendo: esta imagem não aconteceu enquanto estávamos chorando sangue. Meus amigos, os caras estão revoltados com Jorge Jesus, revoltados, e existe a possibilidade dele não jogar a final com a camisa azul e amarela do Fenerbahçe. O que você acha disso, meus amigos? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. O Flamengo, sem querer, acaba prejudicando o Jorge Jesus lá na Turquia. Meus amigos, outro nome que pode vestir o manto sagrado rubro-negro é o Soteldo. É isso mesmo, né? O Soteldo, meus amigos, está emprestado ao Santos até o dia 30 de junho, com opção de compra ao Tigres do México, né? Só que o Santos encontra graves dificuldades financeiras e não vai exercer o valor da compra. Por conta disso, clubes brasileiros como Flamengo, Vasco, Grêmio e São Paulo estão interessados no atacante de 25 anos. O Tigres pede um valor entre 4 milhões de euros, cerca de 21 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos do Soteldo ao Santos. Ou seja, meus amigos, o Flamengo pode, aí 4 milhões de euros para o Flamengo agora é dinheiro de pinga. Então, assim, o Santos não vai conseguir contratar o Soteldo em definitivo, está ali
realmente numa situação periclitante. 50% pertence ao Santos, 50% pertence ao Tigres. O Tigres quer vender a parte dele, né? E aí 4 milhões de euros, né? O Flamengo poderia aí contratar o Soteldo e tá de olho aí porque é um jogador que trabalhou com o Sampaoli, né? Eu queria saber de você, meu amigo. Você gostaria de ver o Soteldo, né? Aquele baixinho, né? Camisa 10 do Santos, vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aí nos comentários a sua participação. É muito importante. 25 anos só tem o Soteldo, né? Jogador da seleção venezuelana. 4 milhões de euros é um valor teoricamente baixo. Jogaria ali também no lugar do Cebolinha, né? Eu sei, eu estou pegando no pé do Cebolinha, meus amigos. O Cebolinha é impressionante como ele erra, cara. Então, eu queria saber de você. Você gostaria de ver o Soteldo vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários, a sua participação aqui é muito importante. Meus amigos, passou batido ontem em função do Flamengo e Vasco. Mas o Gabigol ontem deu uma entrevista no canal do Diego Ribas. É isso mesmo. Gabigol ali, 2 horinhas antes do jogo do Flamengo, ninguém olhou, né? Eu olhei, mas ali um pouquinho antes, né? Deu uma entrevista muito legal no canal do Diego Ribas, né? E aí ele, muito politicamente, né? Até tirando o corpo fora, assim, não deixando claro que era uma crítica à diretoria, mas é óbvio que é uma crítica à diretoria, né? O Gabigol tocou o dedo na ferida dos erros da diretoria. É isso mesmo, meus amigos. O Gabigol, muito politicamente, né, abriu o verbo na entrevista para o Diego Ribas. Abre aspas para o Gabigol. Para mim, ter obrigação de ganhar é a melhor coisa do mundo. Mas a palavra obrigação não pode ser usada de uma forma pesada. A gente tem condição de ganhar pelos jogadores e pelo staff que temos. Mas eu hoje acredito muito no processo. As coisas têm que ser criadas no processo. Se não sofrer esse processo, as coisas não vão dar certo, né? Abre aspas. No Flamengo, o único erro é que talvez queiram ganhar, mas precisam entender como ganhar. E isso, aí ele, né, precisam entender como é ganhar. Como ganhar. Não é de qualquer maneira que se ganha, tem uma fórmula para ganhar. Aí ele bota assim, isso é para todo mundo, né? Tirando um pouco ali da reta de diretoria. A gente vê um treinador que acabou de chegar, perde um jogo e já fica o desespero. Se puder chegar e não perder nenhum jogo, melhor. Mas tem que entender o processo. Ou seja, meus amigos, Gabigol faz uma crítica aqui velada, obviamente que ele fala é para todo mundo, mas quem contrata o treinador? Quem contrata o treinador? É a diretoria. Então, assim, meus amigos, o Gabigol silenciosamente, praticamente, diz assim: olha, se não trouxer o treinador e faça o Flamengo jogar como o Flamengo, não vai ganhar. Se não trouxer o treinador que faça o Flamengo jogar como o Flamengo e dá chance a ele, não vai ganhar. Então, assim, meus amigos, aos pouquinhos, os jogadores, né, principalmente depois que eles pararem, o Diego já falou isso mais ou menos também. O grande problema do Flamengo foi a contratação dos treinadores, né, de forma totalmente equivocada, treinadores que não faziam o Flamengo jogar a Flamengo. Eu espero que o Sampaoli faça o Flamengo jogar a Flamengo. Mas esse é o grande problema e todo mundo sabe, né? Meus amigos, uma festa linda ontem no Maracanã para o Vinícius Júnior, né? Vinícius Júnior ovacionado pela torcida do Flamengo no intervalo. A torcida do Vasco tinha ido embora, né? Mas ele levou uma camisa do Vasco lá também. E aí, meus amigos, é, é, eu diria a vocês o seguinte: depois o Vinícius Júnior deu uma entrevista à Flá TV, né? E aí é óbvio, né? O torcedor rubro-negro é apaixonado pelo Vinícius Júnior, todos nós somos apaixonados pelo Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior recebeu do Marcos Braz e do Landim uma camisa do Flamengo, somos todos Vini. Recebeu também uma foto do Maracanã no dia que a torcida do Flamengo fez um mosaico para ele. E aí o Marcos Braz foi questionado ali sobre uma possível volta do craque mundial ao Flamengo. Marcos Braz respondeu o seguinte: ainda está cedo. Não vou mentir, não. Ainda está cedo para a volta do Vinícius Júnior.
Ele tem muito a fazer ainda na Europa e com certeza ele vai ser o número um do mundo ainda. Tenho certeza absoluta disso. Campeão do mundo e depois ele volta, disse Braz. Aí o Vinícius Júnior, o próprio Vinícius Júnior, da própria boca, disse: vai demorar um pouco, mas eu voltarei. Ou seja, meus amigos, ou seja, né, o Vinícius Júnior um dia voltará ao Flamengo, claro, como campeão do mundo pelo Brasil, como várias vezes campeão pelo Real Madrid, né? E voltará para encerrar a carreira com o manto sagrado rubro-negro, sendo um dos maiores jogadores do mundo, né? Eu queria saber de você, meu amigo. Você gostaria de ver o Vini Malvadeza vestindo novamente o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários a sua participação. Sempre é muito importante aqui em todos os nossos vídeos. Vou pedir também para você não se esquecer de se inscrever no canal. Se inscreva no canal, meus amigos. Trouxe notícias aqui, né, de toda a parte do mundo para você. Você só sabe disso aqui no canal Flamenguista em Portugal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.